Bom dia, povo de Deus. Bom dia, paz do Senhor. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida nessa manhã de segunda-feira, 30 de setembro de 2019. Está acabando o mês de setembro, até que nos ajudou o Senhor. Eu, nesta manhã, já dobrei meus joelhos falando com Deus. Obrigada, Senhor, por tudo que esse mês nos proporcionou, por permissão sua, por tudo aquilo que vivemos. Sejam ganhos, sejam perdas, sejam lágrimas, sejam alegrias, sorrisos, seja dor ou não, mas em tudo nós sacamos algum proveito. Amém? Eu sou a pastora Patrícia Ranieri, esse é o seu devocional de segunda a sexta-feira, devocional matutino, Hora de Vencer. Como vocês sabem, eu tô aqui, me adaptando a tudo. O devocional tá sendo dentro do hospital, não vou mostrar meu esposo, mas olha aqui, estão aqui, no hospital, queridos, nessa manhã, e eu quero começar trazendo para a sua vida esse dia a palavra de Deus, agradecendo aos que permanecem, ajudando-nos em oração pela vida do meu esposo. Amém? Deus te abençoe, já dobrei os meus joelhos pela sua vida na noite de ontem, na madrugadinha e nessa manhã, pedindo sempre a Deus, recompensa, Senhor, recompensa esse povo, recompensa esses amigos, recompensa todos esses que nos dão suporte. E a palavra de Deus nesta manhã, ela está no livro do Evangelho de João, capítulo de número 2. Eu quero ler com você alguns versículos. João 2, do 12 ao 17. A palavra do Senhor diz: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. E quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, então, ele viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Versículo 15, então ele fez um chicote com cordas, e ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Versículo 16 e 17 para concluir: e aos que vendiam pombas ele disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. E os seus discípulos então lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Nessa manhã eu quero falar com você disso. Eu quero falar com você de zelo, eu quero falar com você de cuidado. Queridos, nessa manhã, a palavra de Deus, ela nos está ensinando a sermos fortes, é isso mesmo, fortes e ousados. Comece a sua semana com ousadia no teu espírito. Comece esta semana com ousadia e com fortaleza. Ousadia e fortaleza o suficiente para você correr riscos. É isso mesmo. Aquele que é ousado, ele corre risco, porque ele precisa se jogar, ele precisa calçar a cara, ele precisa se vestir de valor para. E talvez está faltando isso na sua vida. Força e ousadia. Correr riscos para que você consiga, queridos, alcançar aquilo que você precisa. Olha, aqui Jesus, ele precisava fazer. Para alguns, o show que ele deu era necessário, foi necessário ele chutar a mesa, foi necessário ele gritar, foi necessário ele se impor, foi necessário. Ele precisa fazer, inclusive, esse homem, você, essa mulher, você, jovem, você que está comigo nessa manhã no devocional, até mesmo eu, nós precisamos fazer isso para levar uma certa causa adiante. Amém? Jesus fez da mesma maneira. Quando ele purificou aquele templo lá em Jerusalém, a palavra do Senhor diz que quando ele expulsou os cambistas e quando ele virou aquelas mesas deles, Jesus correu um risco muito grande. Primeiro, risco de suscitar o ódio daquele povo por ele.
Algumas atitudes tuas nesta semana podem suscitar ódio em algumas pessoas, mas lembre, a causa é mais importante. Então vai ser necessário sim, às vezes, ir lá cutucar em algum ninho, que pode suscitar até um monte aí de vespas e de marimbondos. Mas não esqueça, a causa é maior. Então é necessário sim proceder dessa maneira. Jesus suscitou raiva, suscitou o ódio deles, correndo inclusive o risco, né, da sua própria vida nas mãos desses vigaristas, desses opositores, desses oportunistas. Ele arriscou despertar ódio e também de ser mal interpretado pela multidão. Tem muita gente dizendo, nossa, mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Não interessa o que vão pensar de você. Você precisa correr um certo risco nesta semana. Mas ele também tinha não somente que correr risco, ele não podia ficar sentado sem fazer nada. Quanta coisa está na minha e está na tua mão, e a gente está esperando que os céus façam algo por nós, e os céus não vai mover, porque algumas faculdades estão nas nossas mãos de mover aqui na terra. Amém? Não fique sentado. Jesus não ficou sentado sem fazer nada, enquanto aqueles vendedores corruptos faziam pouco caso da casa do Pai. Ele se moveu, ele saiu da sua zona de conforto e ele tomou uma atitude. O versículo, se não me engano, é o 17, o versículo 17 aqui que eu li, diz que os discípulos reconheceram que ele tinha um zelo pela casa do Senhor. Às vezes, nesta segunda-feira, o Senhor está requerendo que eu e você demonstremos zelo por algo. Qual o zelo? Eu tenho zelo da minha casa, eu tenho zelo dos meus filhos, eu tenho zelo do meu marido, eu o defendo com unhas e dentes, eu tenho zelo. Quem cuida, quem ama, tem zelo. Eu tenho zelo da casa do Senhor, da obra de Deus, do nome do meu Senhor. Então, qual o zelo nesta semana que você vai precisar mostrar e demonstrar com atitudes de alguém que se preocupa? Pense nisso. E não tenha medo de correr riscos. E não tenha medo do fracasso. Entre perder e ganhar, você só vai saber se você tentar. Amém? Esse foi o seu devocional matutino. Hora de vencer. Eu sou a pastora Patrícia Ranieri. Só se meu esposo estiver bem e permitindo, Senhor, eu volto no anoitecer com o devocional noturno Conversando com Deus. Do contrário, amanhã, terça-feira, eu estou de volta. Deus os abençoe. Ore por nós e nós oramos por vocês. Tchau, tchau.